queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sinésio, e você sabe, esse é o pão nosso de cada dia, nosso momento de oração, nosso momento devocional, falando com Deus, buscando o Senhor, atraindo a presença dEle sobre as nossas vidas. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Só lembrando, como eu tenho feito esses dias, sobre o nosso evento Escatologia e Apocalipse. Acontece no dia 3 de junho, lá no Facebook, uma transmissão ao vivo. E vou falar então sobre os eventos dos últimos dias, falar sobre alguns detalhes do livro, enfim, coisas que estão acontecendo aí que interessam a nós, filhos de Deus, que tem a ver com a nossa esperança, a esperança da glória. Lembrando então que é uma sala apenas para 50 pessoas, tem um pequeno investimento de R$ 4,99. Você investe na sua vida espiritual e também nos ajuda aqui no nosso ministério, ok? Conto com a sua participação, se inscreva, tá? O link está aqui na tela, tem link nos comentários do vídeo, ou no Facebook você me acha ali, Apocalipse Sem Mistérios, ou A Palavra Responde. E vamos à nossa oração, nosso momento de falar com o nosso Deus, de orarmos e derramarmos o nosso coração diante do Pai, naquilo que nós necessitamos do cuidado dEle, da presença dEle, todos os dias de N maneiras. Pai eterno, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos derramar, Senhor, mais uma vez nossos corações aqui, diante do Teu altar, diante do Teu trono, Deus. Nos dobrando, Pai, nos curvando perante a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade. Oh, Pai querido, como somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pela vida, gratos a Ti porque o Senhor tem nos protegido, guardado as nossas vidas, nossas famílias, Pai, guardados os nossos, ó Deus. Gratos a Ti, Deus, pela provisão diária que o Senhor sempre nos concede. Muito obrigado, Pai, por tudo, meu Deus. Querido Deus, peço que o Senhor estenda as suas mãos sobre os meus amigos, sobre os meus irmãos, sobre as suas famílias. Livra-os, ó Deus, de todo mal. Consola, Deus, aqueles que estão entristecidos por tantas situações que têm acontecido ultimamente. Visita esses corações, traz ali, Pai, o bálsamo, Pai, do Senhor, bálsamo que cura, que restaura, que limpa, que devolve, Deus, a alegria, Pai. Seja com eles, ó Deus. Seja com aqueles que precisam do Teu socorro também, aí para os Teus recursos, Deus, na questão de alimentos, em tudo, Deus, para o seu viver diário, que precisam de trabalho, Senhor. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Muito obrigado, Senhor, porque temos as Tuas mãos estendidas sobre nós, todos os instantes, em todos os momentos. Pai, que nesse dia possamos ter uma experiência nova com o Senhor, com o Teu Santo Espírito. Oh Deus, enche os nossos corações, Pai. Faz-nos transbordar de Ti, meu Deus. Fala conosco, Senhor, por meio de tudo que acontecer ao nosso redor, que os nossos sentidos estejam, Pai, apercebidos, que quando o Senhor quiser falar, a gente não perca essa oportunidade de ouvir uma instrução, um ensino do Senhor, meu Pai. Fala, Deus, conosco, Pai. Fala conosco. Nós queremos ter corações quebrantados, ó Deus. Que nossos espíritos sejam contritos, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor habita com tais pessoas. E nós queremos o Senhor habitando conosco, meu Deus. Pai eterno, de tudo que nós precisamos nesse dia, o que mais é urgente, o que nós queremos priorizar é tempo contigo, meu Deus. Fica conosco, fala conosco, até mesmo agora na Tua palavra, na meditação, fala aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre bom falar com Deus, Eu sempre repito isso aqui. Sempre bom falar com Deus. É um hábito que nós precisamos cultivar diariamente. Diariamente, ter um tempinho ali para parar, sossegar o nosso coração, nossos pensamentos e derramar-nos perante o nosso Pai eterno.
Dito isto, vamos à meditação da palavra. Leitura de hoje, está aqui, Salmo 143, 142, 143 e 144. O que separei aqui, para embasar nossa reflexão? Esses dois versículos aqui, do Salmo 143. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra o meu caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. E o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. E dentro desse pensamento do Salmo e do salmista, eu peguei esse tema aqui. Como obter caminhos seguros e aplainados. É possível, no meio de tantos desafios, de tantos obstáculos que nós enfrentamos hoje, de tantas propostas de caminhos, nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós sabemos qual é o caminho que Ele tem, que Ele quer que nós sigamos. Se é possível, como? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. O salmista, queridos, ele mostra para a gente aqui um anseio muito simples. O que ele queria? Ele queria saber o caminho que ele tinha a andar. Ele queria ter certeza que o caminho que ele fizesse era o caminho que Deus tinha para ele seguir na sua vida. Ele queria, portanto, ligado a isso, conhecer a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, sabendo o caminho que ele ia seguir, evidentemente ele teria então os seus caminhos aplainados. Porque o caminho aplainado aqui, nesse sentido, não é o mais fácil. É o caminho que está dentro da vontade do Senhor, é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Esse anseio invade os corações de muitos de nós hoje. Eu mesmo estou atravessando um momento aí buscando direcionar os caminhos da minha vida, aqui da minha família, de acordo com a vontade de Deus. Estamos buscando a vontade de Deus para algumas situações. E tenho certeza que vocês também enfrentam esse tipo de anseio, de pensamento, volta e meia aí, no seu dia a dia. Mas se nós podemos obter isso, se nós queremos saber o caminho, ter nossos caminhos aplainados, de acordo com a vontade de Deus, como nós vamos fazer isso? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O salmista, dentro das palavras dele ali que nós lemos, ele já dá uma resposta assim, parcial. Por que parcial? Que ele diz o seguinte, guia-me o teu bondoso Espírito por terras planas. Então ele já está nos dando a dica aqui, que essa direção vai vir por meio do Espírito Santo de Deus. E nós temos exemplos inúmeros dentro das Escrituras, onde o Espírito Santo falou com homens, mulheres, profetas, apóstolos, e inclusive com o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ali dirigiu a vida dele, isso é muito claro nas Escrituras. Eu peguei só um exemplo aqui, que é muito claro, dessa ação do Espírito, na vida do apóstolo Paulo. Olha o que aconteceu com ele. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aqui um trecho do livro de Atos, lá do capítulo 16. Nós temos aqui nesse trecho uma coisa bem interessante para se observar. O que Paulo estava fazendo com seus companheiros? Eles estavam indo para a baderna? Estavam fugindo de Deus? Não, eles queriam simplesmente pregar a palavra, mas foram impedidos, e 2 vezes. Então perceba que mesmo para fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o plano de Deus para nós precisamos fazer isso dentro da direção do Senhor, de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, no lugar que Ele quer. Muito interessante observar essa questão. Não é só para decidir coisas que não têm a ver com outros setores da vida. Não, é para tudo. Inclusive para as questões ministeriais. Mas como o Espírito Santo nos orienta? De que forma ele vai falar conosco? Bom, queridos, antes de saber como ele vai fazer isso, nós precisamos saber uma outra situação muito importante. Nós precisamos ter intimidade com esse Espírito.
Nós precisamos buscar a Deus, nos encher de Deus, né? E como fazemos isso? Das maneiras que nós temos comentado aqui. Nós fazemos isso com o tempo de oração, nós fazemos isso com a palavra, nós fazemos isso quando nos assentamos nas nossas igrejas para ouvir estudos, ouvir as pregações, quando temos comunhão com os irmãos. Tudo isso são ferramentas que vão nos enchendo da presença do Pai e que vão nos dar intimidade com Ele. E tendo intimidade com Deus, quando surgirem as situações, nós estaremos aptos a ouvir a voz do Espírito. E aí sim, precisamos saber as maneiras, né, que o Espírito pode falar conosco. Quais seriam elas? O Espírito Santo fala conosco uma comunicação direta. E nós temos diversos exemplos nas Escrituras onde ele atuou dessa forma. Por exemplo, ele fala com Filipe, o evangelista, lá em Atos 8, dizendo para que ele vá, né, para um lugar específico, fale com uma pessoa específica, né, que foi lá o mordomo, né, da rainha Candace, e instruísse aquele homem na palavra de Deus. E comunicação direta, falando direto para a pessoa. Mas para que isso aconteça, eu diria que a forma mais profunda que o Espírito pode falar conosco, nós precisamos ter realmente muita intimidade com Deus, para chegar a esse nível de comunicação e aprendendo a ter esse diálogo com o Espírito Santo de Deus. Isso é só um exemplo, tem muitos outros exemplos. O Espírito fala conosco por meio da palavra de Deus. Dá um exemplo aqui do profeta Daniel. Lá nos capítulos 8 e 9, quando ele estava orando, intercedendo, né, pelo povo de Israel que estava na Babilônia, fala que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. E lá lendo Jeremias, ele entendeu, né, que o tempo do cativeiro estava próximo do fim, né, já ia terminar aquele período. Então ele pode orar com propriedade por Israel naquele instante. Eu tive uma experiência com Deus nesse sentido muito gostosa lá no começo da minha vida cristã. Alguém, né, pessoas que não interessa quem, mas falaram mal da nossa igreja na época. Criticaram a maneira como nós nos vestimos, como as nossas irmãs se vestiam. Falaram que nós estávamos todos errados em tudo que a gente fazia. E aquilo me entristeceu, aquilo me deixou em dúvida sobre a nossa igreja. E eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, preciso que o Senhor fale comigo, me instrua. É verdade ou não que essas pessoas me falaram? Eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente, né? Comecei a ler o Novo Testamento. Eu li muito naquele dia. E fui lendo, eu nem sei onde foi que eu comecei. Eu lembro de ter passado por Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí quando eu cheguei em Gálatas, li o capítulo 1, comecei a ler o capítulo 2. Quando eu cheguei no versículo 6 de Gálatas, Deus falou comigo. E lá tem um trecho que é muito explícito o que o Senhor diz, né? Deus não aceita a aparência do homem. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, está escrito aqui? Está escrito lá, Deus não aceita a aparência do homem. Tem outros lugares também que vai falar isso, descobri mais tarde. Ali então meu coração se acalmou e eu pude deitar e dormir em paz. Ele usa a palavra para falar aos nossos corações. O Espírito usa sentimentos e emoções, principalmente começando com a paz. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Colossenses, ele diz, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, queridos, quando a paz de Cristo está dentro, reina em nosso coração, significa que nós estamos no caminho que Deus estabeleceu para a gente. Significa que nós estamos fazendo a vontade dEle, independente das circunstâncias, porque às vezes está tudo complicado, os obstáculos são enormes, mas nós sentimos paz, sabemos que Deus está conosco, então a gente avança, porque se Deus está conosco, se aquele é o caminho dele, ele vai aplanar esse caminho diante de nós. Por outro lado, existem situações que está tudo favorável, mas nosso coração está apertado com algumas coisas, nosso coração se aperta, então é como se fosse uma bússola ali, né, norteando. Só temos que tomar cuidado nessa questão dos sentimentos para não sermos traídos pelas nossas próprias emoções, né? Há um cuidado a ser tomado aqui, mas o Espírito Santo também fala conosco nessa questão. E temos exemplos até, onde pessoas foram dirigidas dessa forma. O Espírito Santo fala conosco, e também bastante cuidado nessa questão aqui, por meio de outros servos de Deus. Aí estou me referindo principalmente aos pastores, estou me referindo aos líderes, mas também em certas ocasiões Deus fala conosco por meio de pessoas comuns.
Eu não estou falando aqui desses profetas que são consultados aí, não é disso, né? Fuja dessas situações. Estou falando de você realmente estar atento ali que o que está sendo pregado, do estudo que está vindo, atento numa conversa. Eu passei por uma situação uma vez que eu estava com uma dúvida enorme e num bate-papo um irmão respondeu minha pergunta. Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de contar para ele o que ele tinha feito. A bênção, as palavras dele tinham sido na minha vida resolvendo uma questão. Foi muito gostoso aquele dia. Deus me respondeu dentro de um ônibus conversando com um irmão. Infelizmente esse irmão, não felizmente, né, para ele principalmente, né, já está com o Senhor hoje, né, já está lá na glória. Mas ele esteve aqui e numa conversa sábia ele me ajudou muito, sem saber que ele estava fazendo. Deus, o Espírito Santo estava usando a vida dele. O Espírito Santo ainda usa 12 manifestações. Nós temos sonhos, nós temos visões. Por exemplo, foi em sonho que o José do Egito, Deus mostrou para ele o que ia fazer na vida dele. Foi em sonho que o José, marido de Maria, soube o que estava acontecendo com a sua esposa, que ela estava grávida, né, do Messias. E tem outras situações, muitas outras. Então o Espírito Santo pode falar conosco de N maneiras, queridos, se nós estivermos atentos. Se nós ansiamos, né, como salmista, saber a vontade de Deus, né, nós podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo habita dentro dos nossos corações. Basta aqui, né? Nós aguçemos os nossos sentidos e ouçamos. Aguçar os sentidos como? Por meio dessas coisas que nós comentamos aqui. Nos enchendo de tudo que é possível, usando tudo que é possível para nos encher, né, da presença de Deus. Essa nossa reflexão para hoje, eu espero que ajude você aí a entender o caminho que Deus quer para a sua vida, conhecer a vontade do Senhor e assim ter os seus caminhos aplanados. Ok? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Queridos, leitura continua, tá? Tá aqui, ó. Salmos 145, 146 e 147. Penúltimo dia amanhã de leitura do livro de Salmos. Uma jornada enorme aí, 150 salmos e mais 2 dias estamos fechando esta conta. Tá bom? Meus recados estão no final. Conto com você para o nosso evento, tá? Nos ajude. Estamos tentando começar um trabalho novo aí e o seu apoio é muito importante. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.